movimento assim. Se você pegar, por exemplo, essas casas aqui, ó, veja que eu estou no limite aqui, mas se eu estiver nessa casa aqui, ó, eu estou em cima do estabilimento. Ou seja, essa casa não tem absolutamente problema nenhum. Se eu andar 20 metros aqui, eu estou no coração do problema. Por quê? Porque essa região que se movimenta aqui é um depósito, que a gente chama de depósito solto. E esse fenômeno a gente chama de rastejo. E o que é esse rastejo? É um movimento extremamente lento. Extremamente lento. Isso aqui não vai cair de uma hora para outra de jeito nenhum. Isso aqui está acontecendo há 50 anos, há 100 anos, provavelmente mais que isso. E é um movimento tão lento, eu vou te dizer para vocês o seguinte: eu posso ficar um ano, isso aí se movimentar meio milímetro. É completamente imperceptível. Não tem a mínima condição de você perceber nada. Na hora que chove, uma hora que chove, essa encosta toda anda de repente 3 centímetros. 3 centímetros uma alvenaria já não aguenta. Ela vai romper, ela vai começar a sofrer rachaduras. E 3 centímetros numa construção de porte já justificaria a sua demolição. Então, veja bem, você está morando, é como se você estivesse morando em cima de um tapete de movimento. É literalmente isso. Essa massa aqui é uma massa que se movimenta como um todo, em grande profundidade. Então, você está morando literalmente como se fosse em cima de um barro. E um barro é o seguinte, que na época de seca, ele parece extremamente rígido, extremamente resistente. E você moraria ali sem problema nenhum. Só que é sazonal, ou seja, significa que essa encosta ela se movimenta violentamente na época de chuva. Então, na época de chuva, isso vai movimentar. Então, você vai ver coisas desse tipo aqui. Ó. Como o rastejo é a coisa mais fácil do mundo de você caracterizar. E a mais difícil de você estudar. Os fósseis perdem o alinhamento. As árvores, os caules não ficam verticais. As árvores crescem na direção do movimento. E você vê isso claramente nos caules. Por quê? Porque esse movimento é movimento de dezenas, de décadas que está movimentando. Os mourões da cerca perdem o alinhamento. Como acontece aqui, você anda em uma série de locais, de repente você vai ver o que a gente chama de matacão, um grande bloco de rocha. Não é comum você andar numa encosta e encontrar um bloco de rocha perpendicular. Porque se aquele matacão está ali, ele não nasceu ali. Ele veio lá da escarpa lá de cima. E ele veio na escarpa nesse movimento. Na hora que deu esse movimento, esse bloco foi liberado, isso pode ter acontecido 50, 100 anos atrás. Ele rolou na encosta e está lá. E hoje você vem e constrói sua casa do lado. E esse bloco, evidentemente, ele vai se movimentar no futuro, porque, como eu disse, essa encosta está toda em movimento. Então, essas fotos aqui, ó, são todas de lá do Catar. Poste, que acabou de fazer, já está perdendo o alinhamento, esses matacões não podem ter isso lá. Você, toda região que você tem esses matacões, de repente ela aparece no meio do caminho, isso é péssimo sinal. A cerca perde o alinhamento. Esses sinais todos, essas feições, são típicos de quê? De rastejo. E aí, o grande problema é o seguinte: bom, e como que eu faço para corrigir isso? Não tem jeito. Porque se você não sabe o que está se movimentando em relação ao que não está se movimentando, você não tem o que fazer. Mesmo que você tivesse um recurso para fazer uma obra de grande porte, você não teria clareza sobre a localização dessa estrutura, porque você não sabe o que se movimenta. Aonde os sinais são evidentes? São evidentes na alvenaria, nas casas dos muros. Tudo isso aí são postos de locais lá. Então, o que nós fizemos? Nós andamos nós somos em cada casa daquela região. Nós somos em cada rua, em cada muro, e marcamos os limites daquela movimentação. E os limites da movimentação é aquela que eu mostrei lá. Esses sinais mostram o quê? Isso aqui é movimentação muito lenta, que de repente, na época de chuva, você dá um deslocamento forte, e aí começa esse problema. E o grande coisa negativa a ser dita é o seguinte: isso não vai parar.
Pelo contrário, isso só vai aumentar. Porque é como se fosse uma laje que estivesse escorregando. Ela vai. Numa hora, ela vai de vez. Porque isso vai chiando, uma hora ela vai de vez. E aí não pode deixar acontecer isso. E o mais grave, e o taquaral ele é grave pela seguinte razão. Esse mecanismo, eu tenho ele bem estudado. No segundo